Será que uma tragédia grega pode nos ensinar como agir quando a nossa vida começa a desandar? Claro que sim! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre a peça Édipo Rei de Sófocles. E pessoal, essa é uma peça super ultra mega famosa nos dias atuais, principalmente por duas razões. A primeira delas é que se trata de uma das maiores tragédias gregas escrita por um dos maiores tragediógrafos, que foi Sófocles. Sófocles foi um ateniense que viveu entre os anos 495 a 406 a.C. E essa obra é extremamente relevante porque ela representa o pensamento grego daquela época. Ou seja, a relação entre homens e deuses e o fato de existir o destino, que é algo que precisa ser cumprido a qualquer custo. E pessoal, é claro que a gente não pode deixar de mencionar também que a segunda razão pela qual essa peça é muito famosa, mesmo entre as pessoas que não a leram, é por conta do termo complexo de Édipo, que foi criado pelo psicanalista Freud. Cara, Patrick, super interessante essa parada mesmo, mas e aí, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar sobre duas lições de vida presentes nessa tragédia grega aqui. Portanto, não se esqueçam de já deixar aquele like logo no início do vídeo. Pessoal, o nosso bate-papo hoje vai ser dividido em duas etapas. Na primeira, a gente vai fazer um resumo da obra, passando pelos principais pontos da história de Édipo Rei. E na segunda etapa, aí sim a gente vai falar especificamente sobre os ensinamentos. Seguinte, eu nem vou dar o alerta de spoiler hoje, porque, né, pô, essa história é tão antiga que não tem nem mais spoiler para ser dado. Por outro lado, eu super recomendo a leitura dessa peça, ela é maravilhosa e para quem se interessar, eu vou deixar o link da compra do livro aqui na descrição. Bom, então vamos embora para a primeira etapa que é falar sobre a história. Édipo é o rei de Tebas. E logo no início da peça, a gente já descobre que a cidade está sendo assolada por uma peste que faz com que as mulheres não consigam engravidar. E aí isso gera um rebuliço total no povo, porque significa que dentro de poucos anos a cidade vai virar pó e não vai sobrar ninguém para contar a história. E aí Édipo, como grande rei que é, chega pro povo, bate no peito e fala: eu estou aqui, não se preocupem, rapaziada. Porque a gente vai consultar o oráculo de Delfos e isso significa que em 2 tempos a gente vai resolver isso aqui tudo, deixem comigo. Só que o oráculo diz o seguinte: olha só, rapaziada, para vocês poderem se livrar dessa peste, é preciso vingar a morte de Laios e punir o seu assassino. E um detalhe muito importante, pessoal: Laios foi o rei de Tebas anterior a Édipo. E aí Édipo vai chegar pra galera e vai falar: bom, se o problema é esse, tá resolvido. Pessoal, como vocês sabem, eu não cheguei a conhecer o Laios, porque eu cheguei na cidade um pouquinho depois, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar. Me digam aí quem foi o assassino de Laios. E aí fica aquele silêncio absoluto na cidade, ninguém se pronuncia. Édipo, então, já um pouco preocupado, vai virar e vai falar o seguinte: bom, não tem problema. Então me digam se vocês sabem alguma coisa sobre o assassinato, quem pode ter sido, vocês têm alguma suspeita, etc. Adivinha o que acontece? Aquele silêncio absoluto permanece. E aí o Édipo, um pouquinho mais exaltado, já vai falar: olha só, eu vou acabar com esse assassino. Se eu descobrir quem for, vocês vão ver. E digo mais, se eu descobrir que tem alguém omitindo informação aí importante, essa pessoa também vai sofrer. Aí o que acontece? Todo mundo fala: não, Édipo, calma, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Tiresias, que é um profeta que tem ligações divinas, para poder contar pra gente quem foi o assassino, ponto final. Aí fica tudo resolvido e todo mundo feliz. Só que o que acontece? Tiresias vai chegar, Édipo vai ficar insistindo, fala Tiresias vai falar: cara, Édipo, porra, não me pergunta isso, cara, deixa eu ir pro meu canto, fica todo mundo feliz. Édipo vai começar a ficar estressado e o Tiresias vai falar: quer saber então, meu irmão? A cidade de Tebas está do jeito que tá por sua causa, Édipo. O problema é todo seu, meu queridão. Aí mesmo é que o Édipo explode num acesso de cólera, começa a cuspir fogo pra todo lado, culpando todo mundo que vê pela frente, culpa Tiresias, acaba culpando o seu cunhado também, falando que tá querendo tomar o seu trono. Resumo da ópera: a gente acaba descobrindo que foi de fato Édipo o assassino de Laios, mesmo que ele não soubesse disso na época. Pessoal, a gente precisa fazer uma pausa nesse momento da história, portanto, lembrem-se tudo que foi falado até aqui. Por quê? Agora a gente vai dar um passo para trás e contar como foi o reinado de Laios para que a gente entenda como as peças se encaixam e o porquê de Édipo ser o seu assassino. Seguinte, muito antigamente, Laios era o rei de Tebas e ele estava todo animadão porque estava prestes a ter um filho, sua esposa Jocasta já estava grávida, só que a sua felicidade dura pouco porque ele recebe a seguinte profecia: Laios, meu querido, você vai morrer pelas mãos do teu filho, ele vai se casar com a sua
sua mulher e ter filhos com ela. E aí, completamente desesperado, a criança nasce e Laios a abandona para que ela seja morta. Só que o que acontece? Alguém acha essa criança, que passa para uma outra pessoa, que acaba criando essa criança. E adivinhem qual é o nome desse jovem? Pois é, Édipo. Bom, Édipo atinge a maioridade e decide sair da sua cidade vizinha e se encaminhar a Tebas. Só que no meio do caminho ele encontra uma carruagem real vindo em sua direção. Aí o clima começa a se esquentar, Édipo, como era bom de briga, mata todo mundo. E adivinhem quem estava dentro dessa carruagem? Pois é, o rei Laios. Portanto, a primeira parte da profecia já foi concretizada. Édipo matou seu pai sem saber que era seu pai, assim como Laios também não sabia que Édipo era seu filho. Bom, o jovem Édipo chega a Tebas e a cidade na época estava passando por um outro problema. Ele resolve tudo e, portanto, assume o trono de rei, casando-se com Jocasta, a viúva de Laios, e, portanto, sua mãe. E depois, adivinha o que acontece? Ele tem filhos com ela. Conseguiram acompanhar até aí? Show de bola, então. Agora a gente vai voltar para aquele ponto em que Édipo descobre que é, de fato, o assassino de seu pai e, enfim, todo esse resto aí que a gente já sabe. Ao perceber toda essa confusão que foi causada em sua vida e todos os males que ele praticou, Édipo fura seus olhos e foge da cidade de Tebas. E Jocasta, sua mãe e esposa, se enforca. Caraca, Patrick, mó climinha maneiro agora, hein, cara? Pô, valeu. Tô feliz da vida agora que você me contou isso. Pessoal, não se esqueçam que se trata de uma tragédia e, como tal, Sófocles desempenhou seu papel perfeitamente, porque esse final é pra lá de trágico. Bom, agora que a gente já entendeu tudo sobre a história, nada mais justo do que a gente ir pro que realmente interessa, que são as duas lições que a gente pode extrair dessa tragédia daqui. Lição número 1. Antes de recorrer ao mundo, olhe para dentro. Pessoal, reparem que a primeira reação de Édipo ao descobrir o que precisava ser feito para que eles se livrassem da peste foi procurar um culpado do lado de fora. Portanto, ele culpou o assassino de Laio mesmo sem saber quem era, culpou as pessoas que estavam omitindo informação e o impedindo de solucionar o caso, e ainda por cima disse que o cunhado dele estava querendo tomar o seu trono. Ah, e percebam uma coisa muito importante também, que é o fato de que Édipo continuou fazendo tudo isso mesmo depois do profeta ter falado que o problema da cidade estava em Édipo. E pessoal, se a gente parar para refletir um pouco sobre a nossa vida, quantas vezes a gente também já não teve esse comportamento no qual a gente sempre quer encontrar um culpado para tudo que acontece com a gente? E aí eu comecei a olhar para minha vida e eu reparei que eu agia dessa forma por 3 razões principais. A primeira delas é porque é muito mais fácil e prazeroso, inclusive essa parte é muito difícil de admitir, botar a culpa em uma outra pessoa, porque aí você pode ficar falando, caraca, olha só que Zé Arruela, mané, é muito bobão mesmo, né, de ter feito uma parada dessa. E olha que loucura, ao fazer isso as pessoas se conectam, portanto você encontra gente que também pensa dessa forma, que quer encontrar um culpado, e ao fazer isso você diminui a pessoa e se enxerga, mesmo que inconscientemente, como o dono da verdade. Isso quando a gente não dá um passo além e começa a teorizar sobre o acontecimento, falando, não, pô, você sabe que se fosse eu na situação dele, eu jamais teria feito aquilo. Eu teria agido perfeitamente, salvaria o mundo e todo mundo ainda iria me aplaudir. Yes, yes, yes. Bom, a segunda razão que nos faz culpar outras pessoas é porque às vezes nos falta autoconhecimento suficiente para poder perceber que o erro tá em nós. E galera, o terceiro e último motivo, e que talvez seja o mais grave de todos, é quando a gente simplesmente não quer enxergar que fomos nós que cometemos o erro. E isso acontece porque dói demais ter que falar, pessoal, pô, desculpa, eu realmente errei. E também porque isso exige muita coragem e força de nós para poder mudar o nosso comportamento que claramente estava errado. E pessoal, existe um episódio muito curioso na história de Édipo que se relaciona diretamente com esse terceiro ponto que a gente acabou de conversar. Vocês lembram do Tiresias, que foi o profeta que cravou que o problema estava em Édipo? Pois então, ele era cego. E aí, ao receber essa notícia, num acesso de cólera, o Édipo fala mais ou menos o seguinte: ô Tiresias, você só pode estar completamente maluco. Olha só, você é cego, cara. Como é que você tá querendo falar que fui eu que matei Laios, sendo que eu nem conhecia esse cara? E aí Tiresias, com toda a sua sabedoria, diz o seguinte: é verdade, Édipo, eu realmente sou cego. Mas pior ainda é você
que tem olhos e mesmo assim não é capaz de enxergar a verdade. Ou seja, galera, a gente pode aprender com a jornada de Édipo que a partir de agora, quando as coisas derem errado na nossa vida, o que invariavelmente vai acontecer porque a vida não permanece estável por muito tempo, a primeira coisa que a gente deve fazer, em vez de procurar um culpado do lado de fora, é voltar-se para dentro, porque é muito provável que tanto a raiz do problema quanto a solução dele estejam aqui. Segunda e última lição. E rapaziada, essa é das boas, então pega essa beterraba. Podem tirar tudo da gente, menos a nossa postura diante dos acontecimentos da vida. No caso do Édipo, galera, a vida dele se desenrolou dessa forma porque havia uma profecia a ser cumprida. Isso significa que por mais que o Édipo tentasse se esquivar, alterar ou comandar o seu destino, na verdade tudo isso acabava o aproximando cada vez mais daquilo que precisava ocorrer na sua vida. E por que isso? Porque Édipo estava tentando controlar algo que não cabia a ele, e sim aos deuses. E é claro que a gente sabe que se trata de um mito, mas se a gente traduzir isso para nossa realidade, a gente vai perceber que de vez em quando a nossa vida sai do controle e desanda, e aparentemente sem nenhuma justificativa. Mas reparem, o que a gente costuma fazer nessas ocasiões? A gente tenta controlar tudo e impedir a vida de acontecer, como se isso fosse possível, para que as coisas não desabassem sobre a nossa cabeça. E lembrem-se que Édipo tentou fazer a mesma coisa sem muito sucesso. Portanto, a verdadeira pergunta é: então o que eu faço em uma situação dessas? E a resposta é muito simples: eu foco naquilo que eu posso controlar, ou seja, a minha forma de enxergar essa situação ao meu redor. Isso significa que é muito importante que eu compreenda que cabe a mim escolher se eu vou ficar chateado falando, cara, por que isso foi acontecer comigo logo agora, ou se eu vou aceitar o que aconteceu comigo e extrair alguma lição daquilo. Portanto, pessoal, tá tudo bem as coisas saírem do controle, como a gente viu, esse é um princípio da vida, mas o aprendizado aí é a gente perceber que é nossa responsabilidade decidir como a gente vai se comportar, mesmo com tudo do avesso. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Inclusive, esse foi o nosso primeiro bate-papo sobre peça aqui no canal. Então deixem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam do vídeo de hoje e também sugestões de outras obras, tanto peças, músicas, pinturas, filmes, etc. O que vocês quiserem sugerir para que a gente possa analisar aqui. É isso, galera. Um beijo para vocês.